A nossa conversa vai ser de cerca de 45 minutos a uma hora e vamos centrar-nos aqui na questão do teletrabalho e no momento em que o teletrabalho e a produtividade dos colaboradores e a própria mobilidade desses colaboradores, aliadas também às questões da segurança e da segurança informática, nomeadamente, estão cada vez mais na ordem do dia. A CompuWorks, em conjunto com a Microsoft, juntou aqui 4 profissionais com perspectivas diferentes, nomeadamente do lado do cliente, também do lado do implementador das soluções e do próprio fornecedor da solução, a Microsoft, para tentarmos aqui ter uma conversa focada na ação, ou seja, tentarmos falar aqui um bocadinho de que soluções é que existem para estes desafios que estamos a enfrentar, tanto em termos de produtividade dos colaboradores, como também das questões da segurança informática. Vamos falar bastante do Microsoft 365 Empresas Premium e das soluções que esta ferramenta, que esta solução oferece em termos de produtividade e também em termos de segurança. Vou fazer aqui só uma apresentação muito breve dos oradores que temos connosco hoje para esta conversa. Começaria pelo Bojan, que o Bojan trabalha na Microsoft Irlanda. Ele é especialista em tecnologia, trabalha com o programa de parceiros da Microsoft para a Europa Ocidental e aquilo que o Bojan faz sobretudo é ajudar as empresas a implementar soluções cloud baseadas na plataforma Azure. É um apaixonado por cibersegurança, por promoção da presença das mulheres na tecnologia e também pelo desenvolvimento profissional. E é muito curioso porque o Bojan portanto, vive em Dublin, não vive em Portugal, mas a partir de Dublin trabalha com clientes irlandeses, mas também com clientes portugueses. Temos também connosco, olá Bojan, temos também connosco o Rui Silva, da BSM Audit. O Rui é auditor financeiro, é partner e é sócio fundador da BSM Audit e lidera sobretudo projetos de auditoria, consultoria, contabilística, consultoria financeira, e a BSM Audit é uma empresa que é especializada em auditoria, em consultoria e em fiscalidade também, e que utiliza as ferramentas Microsoft para levar mais longe a excelência do trabalho que já desenvolve. Depois, caras mais conhecidas provavelmente de quem está aqui nesta conversa, o Paulo Moreira e o Nuno Carreira, que trabalham na CompuWorks. O Paulo é cofundador da empresa e diretor executivo da empresa também. É um profissional muito experiente, tem sido responsável pela implementação em centenas de empresas de soluções Microsoft e não só, portanto, soluções informáticas para ajudar as empresas a irem mais longe e a trabalharem melhor. E o Nuno Carreira é diretor técnico da CompuWorks e trabalha numa base diária com os clientes, estando ao seu lado para os ajudar também a tirar o máximo partido destas ferramentas informáticas. Quanto a mim, o meu nome é Elsa Fernandes, eu sou consultora de marketing e comunicação digital, portanto, e aceitei com muito gosto o convite da CompuWorks para estar aqui a moderar este webinar e a ajudar a partilhar esta informação. Eu ia começar por passar a palavra ao Bojan, que tem uma breve apresentação para nos fazer, e depois passaríamos então à conversa com todos os convidados. Bojan, posso passar para si? Sim, muito obrigado, Elsa. Espero que todos consigam ver o meu ecrã. Sim, perfeito. Ótimo, muito obrigado e muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Eu queria só acrescentar um pequeno pormenor aqui na introdução, que foi excelente, muito obrigado por isso, Elsa. Era só dizer que efetivamente já estou uns anitos fora de Portugal e aquilo que me percebi em preparação para este webinar, às vezes torna-se muito difícil dizer estas coisas em português. Portanto, eu queria desde já pedir desculpa se usar uns temas ou palavras misturadas. Se for necessário algum esclarecimento, se faz favor, façam perguntas no chat para eu poder esclarecer alguma dúvida que possa surgir nesse sentido. Então, vamos falar só um bocadinho dos vários temas. Hoje eu queria dar-vos um enquadramento de uma série de vertentes na área da cibersegurança. Muito que vou falar hoje é para dar-vos conhecimento e dar-vos insights ao longo de toda esta apresentação. E razão
pela qual eu gosto de passar por estas vertentes é porque da forma como nós, como a Microsoft, estamos a organizar a nossa abordagem ao mercado. E em volta destes vertentes ou deste enquadramento que eu vos vou aqui mostrar. E vou tentar fazer a referência a estas vertentes à medida que vamos falando sobre a segurança. E se tudo correr bem, isto vai fazer algum sentido do ponto de vista de segurança, onde nós tentamos perceber qual vertentes são principais para ter uma base da estratégia da sua segurança. Então, com isso vamos começar. E eu gostava de começar a nossa conversa hoje com a Identity and Access Management. É um tema bastante importante, como Sam, porque efetivamente todo mundo da segurança tem vindo a mudar nos últimos anos e nos últimos tempos. Essa noção de passarmos de ambientes de IT em que está tudo dentro de uma certa empresa, que está controlado de uma certa forma, para uma noção de IT quase distribuído, onde temos vários serviços e vários serviços podemos contratar na cloud, tanto a Microsoft como a outras. Portanto, muito rapidamente, a noção de identidade torna-se crítica para conseguirmos ter alguma segurança sequer. E, portanto, a noção de identidade, a noção de gestão das identidades e a noção de gestão de acesso aos vários serviços e sistema torna-se numa funcionalidade crítica para qualquer empresa. E da mesma forma, também queria dar-vos algum insight ou alguns comentários em relação à forma como nós pensamos acerca do Fair Protection, ou proteção contra as ameaças. Infelizmente, por sua vez, ataques e incidentes na área da cibersegurança tornam-se cada vez mais difíceis para descobrir, são cada vez mais caros e também possam afetar várias áreas de IT. E para proteger os vários sistemas, é preciso ter uma plataforma inteligente com um conjunto de soluções que são integradas e que permitem ou facilitam a detecção e a reação a esse tipo de incidentes. E para atingir mesmo esse objetivo, acho que foi no primeiro Ignite 100% virtual, em setembro de 2020, que a Microsoft revelou uma solução XDR mais completa no mercado. O XDR, ou como a sigla para o Extended Detection and Response, é uma nova abordagem definida pelos analistas do Gartner na área da cibersegurança e define soluções inteligentes, automáticas e integradas entre as várias áreas do IT. Por exemplo, a área da identidade, a área dos dispositivos móveis, por exemplo, dados. E para atingir esse objetivo, a Microsoft 365 oferece proteção contra ameaças nas áreas da identidade, dispositivos, aplicações, e-mail e dados. E em termos de Information Protection, estamos também a ver um aumento constante de dados e uma necessidade das empresas para uma maneira para gerir esses dados, e o ideal seria gerir isso de uma maneira mais simples possível. O que eu também estou a ouvir de clientes e das várias empresas é que é difícil ter uma visibilidade mesmo completa sobre os dados, que por sua vez não lhes permite controlar ou gerir o risco associado como data loss, data breach, de uma maneira mais proativa. E o que também está a se tornar um grande desafio para as empresas, seja qual for o tamanho, é o fato que os leis e os regulamentos de proteção dos dados continuam constantemente a evoluir. Um exemplo seria o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR, como se chama nos Estados Unidos, e nos outros países, incluído na Irlanda. E muitas empresas observaram que não têm pessoas com o conhecimento necessário sobre essas leis e sobre esses regulamentos. E também para ajudar, então, com estes e com mais desafios, é preciso perceber quais dados são críticos para uma empresa e perceber que os dados têm um ciclo de vida próprio. E esse ciclo, ou life cycle, começa após os dados sejam criados e, por sua vez, é muito, muito difícil controlar cada aspecto e cada fase desse ciclo o tempo todo. Mas o que podermos fazer é sistematicamente perceber onde que se encontram
verificar se contém informação privilegiada, se são dados sensíveis, e então também aplicar uma forma de encryption e a reporting em cima delas. Nesta área em concreto, na área do Information Protection e se calhar na área de compliance em geral, a Microsoft encontra-se numa posição privilegiada para ajudar os nossos clientes e as empresas através de soluções inteligentes para saber onde que se encontram os dados mais sensíveis e oferecer uma plataforma inteligente em forma de Microsoft 365 que permite, através do Microsoft Information Protection, identificar onde é que se encontram esses dados, informação sensível, e proteger essa informação, seja onde se encontrar ou seja onde for. Isso inclui também se for partilhada, se calhar, com pessoas externas. E, naturalmente, como nós sabemos, gerir dispositivos portáteis, PCs, é extremamente importante também. Portanto, isto é a quarta vertente que eu queria partilhar convosco hoje, é aquela do Endpoint Management. E a noção de gestão de dispositivos como conceito do Identity and Access Management, para nós forma um conceito chamado Baseline Security. E Baseline Security é um conceito extremamente importante porque é aquilo que nos permite ajudar as empresas não só a realizar o valor sobre as tecnologias que compraram, mas também ter a base da sua estratégia de segurança e, se calhar, eventualmente começar a passar, implementar e usar outros workloads, se calhar, mais avançados. E pronto, sem mais demoras, passo aqui a palavra para, acho eu, ou a Elsa ou o Ricardo, que tem outros temas principais para hoje, que com certeza vão ser do interesse de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Boyan. Em primeiro lugar, dizer que o seu português é fantástico, não se atrapalhou nada, foi ótimo. E acho que foi ótimo Obrigado. também termos esta introdução, digamos assim, porque acho que resumiu bem aqui os pontos em que vamos tocar ao longo da conversa. Tenho aqui um desafio para lhe fazer, não sei se será se calhar um pouquinho difícil, mas olhando aqui para esta informação que partilhou connosco, Boyan, se tivesse que dizer em 2 frases, quais é que são os benefícios do Microsoft 365 e nomeadamente da solução para empresas, o que é que diria? Assim de uma forma muito resumida. É uma ótima questão. Agora, sinto-me como se estivesse no Spotlight, que eu suponho que é uma funcionalidade do Teams, mas na brincadeira eu diria que o que a Microsoft 365 permite e oferece é ter uma plataforma inteligente que permite às empresas adaptar-se a este novo modelo de trabalho e a este novo modelo que temos hoje em dia. E é preciso, para facilitar e para adaptar-se a esse novo modelo de trabalho, ao meu ver, é preciso adotar ferramentas e estratégias novas. E o que a Microsoft 365 permite às empresas é adaptar esse novo mindset, e os analistas do Gartner chamariam isso o Zero Trust, que permite então definir as regras para decidir se os utilizadores vão ter o acesso ou não a um sistema interno, ou se calhar um sistema externo, uma aplicação qualquer. E essa funcionalidade permite-nos não só tomar em conta o user ou a identidade desse utilizador, mas também validar a localização do login, o dispositivo, ou se calhar o portátil, qual o user esteja a usar e a aplicação em concreto a qual quer aceder. E para mim isso é uma das mais-valias de ter uma plataforma inteligente como é a Microsoft 365, porque permite então essa integração entre essas várias ferramentas e permite os utilizadores continuarem com a vida deles, ou seja, não está a impactar a produtividade dos colaboradores, mas é uma funcionalidade, ao meu ver, crítica para facilitar então, por exemplo, o teletrabalho ou este novo modelo do trabalho. É quase como se pudéssemos só focar-nos no trabalho e não tivéssemos que nos preocupar com o resto, porque o resto está assegurado e está garantido. Correto? Exato. Obrigado, Baian. Eu gostava agora de passar a palavra ao Rui Silva e para falarmos aqui um bocadinho na perspectiva das empresas. Há um estudo muito recente
da consultora Capgemini que conversou com 500 empresas, entrevistou mais de 5.000 trabalhadores em vários países, em vários setores de atividade, e a conclusão a que esse estudo chegou foi que 63% das empresas que colocaram as suas equipas em teletrabalho conseguiram alcançar ganhos de produtividade durante o terceiro trimestre de 2020. E a pergunta que eu tenho para o Rui é tentar perceber um bocadinho se na BSM Audit isto também aconteceu assim, se sentiram benefícios, ou pelo contrário não, na passagem para o teletrabalho. E depois gostava também, Rui, que fizesse aqui um bocadinho a ponto com esta questão das ferramentas digitais e que comentasse um bocadinho que papel é que elas também tiveram nesta vossa passagem para o teletrabalho. Com certeza. Para já, desde já agradecer obviamente o convite que me foi feito para estar aqui neste painel. Falando aqui um bocadinho da nossa experiência enquanto BMS, eu diria que esta questão do teletrabalho tem um sentimento agridoce, ok? Principalmente para o nosso negócio de auditoria e consultoria. Eu às vezes costumo dizer junto às nossas equipas que nós não temos escritório. O nosso escritório são os nossos clientes, portanto é lá que nós passamos tempo, porque é aí que nós conseguimos efetivamente ter acesso à informação de uma forma muito mais eficiente e tudo mais, e portanto existe também aqui um contexto de que, tendo em conta o nível de informação com que nós trabalhamos, que é informação sensível, há uma segurança acrescida a estar efetivamente nas instalações dos nossos clientes. Todo este impacto e toda esta, portanto, a pandemia, todo o enquadramento que nós conhecemos, obviamente que trouxe aqui desafios muito significativos ao nosso modelo operativo, ok? Uhum. Focando-me efetivamente na questão do teletrabalho, há dos questionários, digamos assim, do feedback que nós vamos tendo dos nossos colaboradores, há efetivamente um sentimento de que as pessoas têm, eu diria, um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional melhor, ok? Porque de facto as pessoas estando em casa conseguem de alguma forma equilibrar melhor a agenda, portanto, pelo menos na nossa realidade, conseguem equilibrar melhor a agenda, ainda que existam efetivamente algumas ineficiências nos trabalhos, porque o modelo está ainda em mudança e está em alteração. E porque é que eu disse-lhe que era agridoce? Porque nós vivemos de teamwork, ou seja, de equipas de trabalho e da interação entre nós e trazer a experiência de todos os elementos efetivamente para o benefício dos nossos clientes. Quando temos os elementos da equipa que são mais jovens, nós contratamos pessoas que saem da faculdade e, portanto, que se juntam a nós, torna-se muito mais difícil fazer a formação dessas pessoas, porque estão distantes de nós. Portanto, uma coisa é nós estarmos durante o dia em que conseguimos acompanhar e fazer um follow-up, eu diria quase ao minuto, não é? De todas as dificuldades que existem. Neste contexto existe uma separação e existe aqui o distanciamento não facilita obviamente todo este processo de formação, que é um dos vetores principais da nossa empresa. E, portanto, eu diria, há efetivamente aqui um sentimento agridoce. Fazendo aqui um bocadinho o ponto para as ferramentas e de que forma é que o Office 365 e toda esta questão mais tecnológica nos facilitou. Ainda bem que nós tínhamos todas essas ferramentas já de alguma forma implementadas, porque de facto foi isso que minimizou estes impactos, porque permite, de uma forma muito mais assertiva, com segurança e com transparência, porque isto também entre nós é fundamental, não só as interações que nós temos entre equipas, porque nós conseguimos definir, lá está, como o Oian estava a dizer, os roles de cada uma das pessoas e qual é o acesso que cada uma das pessoas tem, e portanto isso para nós é fundamental. Lá está, por causa da criticidade da informação que nós trabalhamos. Mas, de facto, essas plataformas do Teams eu diria que vai muito para além daí, ou seja, existem funcionalidades de permitir trabalhar fecheiros em simultâneo para várias pessoas e, portanto, garantir que não existem as tais, como existiam antigamente, fecheiros corruptos e por aí fora, não é? Porque havia aí uma série de dificuldades. Eu diria que toda esta panóplia de dificuldades que nós tínhamos a partir delas foram devidamente mitigadas, com barreiras de proteção e de segurança que para nós é essencial no negócio em que estamos. E, portanto, eu diria que foi efetivamente um diferenciador e foi um driver fundamental para que a nossa organização conseguisse atingir os objetivos. Que bom, muito bom saber, Rui. Muito obrigada pela partilha.
Queria agora também, gostava de ouvir também o Paulo, e aqui numa questão um bocadinho diferente. Como vimos com a apresentação do Bojan, o Microsoft 365 é uma ferramenta poderosa, oferece uma série de funcionalidades, desde aquelas aplicações que nós estamos habituados a trabalhar todos os dias, como o Word, o Excel, o PowerPoint, depois a ferramentas de comunicação, como o Teams, ferramentas também de partilha de ficheiros como o OneDrive, que facilitam o teletrabalho tal como vocês tão bem explicaram, e depois ainda as questões da segurança e da gestão de dispositivos. E a pergunta que tinha para si, Paulo, é que, tratando-se de uma oferta tão ampla em termos de ferramentas, como é que as empresas podem fazer ou como é que as podemos ajudar, de certa forma, a tirar o máximo partido destas ferramentas, ou seja, para não ser alguma coisa que às vezes acaba por até assustar as empresas e assustar as pessoas, porque são tantas coisas para aprender e gerir, e gostava que comentasse um bocadinho como é que na CompuWorks vocês gerem esse processo, como é que ajustam de certa forma a plataforma às necessidades de cada empresa para que ela seja benéfica e seja uma mais-valia. Paulo está sem som. Olá, Elsa. Obrigado, Bojan, e obrigado, Rui. Eu se calhar ia aproveitar um bocadinho do que disse o Bojan e também aquilo que também foi o nosso trabalho com a equipa da BMS. Foram muito simples, nós conseguimos apoiar as empresas. A BMS estava num setup inicial, estava numa dúvida de vamos aplicar um servidor interno, vamos ter segurança, vamos investir em parque informático e em toda a solução. E foi fácil para a CompuWorks, em conjunto com o Rui, identificar essas necessidades e como era um setup inicial, fazia todo sentido que esse setup arrancasse logo na cloud. E foi muito simples, porque colocámos todas as plataformas que o Bojan falou sobre na sua apresentação, aqueles patamares que muitas das vezes são invisíveis para o utilizador final. Os utilizadores finais veem a solução do e-mail, do Teams, como disse o Rui, os documentos estarem acessíveis e poderem ser acedidos em simultâneo por vários colaboradores. Toda essa parte foi fácil de implementar. Depois foi só pôr as camadas de segurança que já falámos aqui, que foi o Threat Protection, que os utilizadores não se apercebem, mas muito do lixo e ameaças que chegam via e-mail aos colaboradores são logo eliminadas logo na cloud. Ou seja, e torna-se muito mais simples. Nós gerimos, porquê? Porque temos também a componente de gestão móvel, gestão de identidade, quem é que acede ao quê, de que forma é que acede, a gestão de equipamentos móveis, porque eles, cá está, estão todos distribuídos. O escritório da BMS é nos clientes ou então em casa dos próprios colaboradores. Eles tanto podem trabalhar juntos como podem estar separados. A fase para a passagem para o teletrabalho, eles já trabalhavam, eles já tinham essa funcionalidade antes de acontecer o confinamento. Portanto, foi relativamente simples. Ajudar a BMS a estar preparada e em segurança, e também com o apoio da solução da Microsoft está em constante desenvolvimento, em constante a aprimorar a segurança e a aprimorar a disponibilidade de mais soluções para poder trabalhar internamente, que torna todo este processo também extremamente simples e que também nos permite também gerir também de forma simples. Ou seja, não existe hardware, não existe sistemas complicados dentro do escritório do cliente, ou seja, o escritório está na cloud, torna-se tão mais simples de gerir. E para aplicar estes sistemas, é só identificar os requisitos pré-iniciais e conduzi-los, porque este é um pacote que a Microsoft já desenhou, ou seja, isto já é um produto que está mais que estudado, que encaixa em todas as empresas. Umas de uma forma mais profunda, outras menos profunda. Há situações que não faz sentido para umas empresas, há outras que faz sentido para outras, e consegue-se apoiar as empresas de forma muito simples e fazer um plano de implementação relativamente simples. Estes planos são feitos por fases e podemos depois avançar dentro da aplicação da Microsoft do M365.
Ok, perfeito, Paulo, obrigada. Eu até ia pegar na questão que o Paulo levantou do facto de muitas ameaças chegarem realmente por e-mail, e tinha uma pergunta para o Bojan. Ou seja, falando aqui se calhar um bocadinho, Bojan, das funcionalidades mais específicas, o phishing, acho que é um tipo de ataque que preocupa as pessoas, preocupa as empresas e que muitas vezes acaba por gerar perdas avultadas de dinheiro. E eu gostava que comentasse aqui um pouquinho os pontos em que esta tecnologia, em que o Microsoft 365 pode ser útil para ajudar as empresas a prevenir esse tipo de ataques. Sim, claro, e concordo com o Paulo. Infelizmente, o número dos ataques e incidentes da cibersegurança mantém-se elevado, especialmente com esta tendência registrada a partir do confinamento motivado pela pandemia de Covid-19. E, ao meu ver, a falta de profissionais nesta área, então, em conjunto com o número e a sofisticação do phishing, continuam a ser um dos desafios principais na área da cibersegurança, e estes incidentes ou estes ataques tornam-se cada vez mais difíceis para descobrir, e o que é também importante para saber que podem afetar mais do que só os e-mails e mais do que só uma área. Ou seja, um ataque poderia começar como um e-mail, como workload, e a seguir poderia então ser numa base de dados, por exemplo. E por causa disso, e como sabe, a Microsoft 365 tem muitas funcionalidades, muito potencial para combater este tipo de incidente e esse tipo de ataque. Por exemplo, a proteção contra phishing, que se encontra dentro da solução na nuvem, mas também outras funcionalidades. Por exemplo, o Safe Links, o Safe Attachments, seriam dois exemplos. E o Safe Attachments não são só para os e-mails, mas também para os serviços como o OneDrive for Business, SharePoint Online e Teams. Ou seja, não estamos só a proteger um serviço, mas a plataforma toda. E, além disso, acho extremamente importante perceber como podemos, então, melhorar a nossa postura da segurança também nas outras áreas ou nas outras vertentes do IT. E é isso mesmo que, então, estamos a oferecer com a Microsoft 365, ou seja, uma plataforma com um conjunto das soluções integradas que facilita a detecção e não só a proteção, mas também a detecção e a reação aos incidentes. Ok, muito obrigada. Passava agora ao Nuno, que ainda não o ouvimos. Olá. Olá, boa tarde. Eu ainda aqui, pegando um bocadinho naquilo que disse o Bojan e também naquilo que o Paulo explicou, uma outra questão que nós temos aqui em cima da mesa é de facto a diversidade de plataformas, ou seja, um bocadinho como dizia também o Rui, os trabalhadores tanto estão na empresa, tanto estão nos clientes, muitas vezes, e no contexto em que vivemos agora, estão a trabalhar em casa e trabalham nos dispositivos da empresa, mas muitas vezes também trabalham nos seus próprios dispositivos. Eu gostava que o Nuno aqui comentasse um bocadinho em termos das funcionalidades que o Microsoft 365 tem para resolver ou, de certa forma, minimizar os riscos de segurança que também podem advir desta questão de utilizarmos e trabalharmos com vários dispositivos. Ok, obrigado, Elsa, e boa tarde. Portanto, nesse sentido, nós temos estado aqui a falar muito em teletrabalho, não é? E mais direcionado para a questão da pandemia. Mas se nós nos lembrarmos, um pouco antes da pandemia, o teletrabalho já estava numa evolução bastante grande. E há estudos que dizem que após a pandemia o teletrabalho vai continuar em níveis superiores àquilo que tínhamos antes. Portanto, não é uma coisa temporária, temos que analisar isto como o teletrabalho sendo uma parte muito grande do futuro, não é? E então as empresas, hoje em dia, têm que se dotar de ferramentas de gestão destes dispositivos que estão deslocalizados, que podemos pensar que estão aqui, por exemplo, na zona de Lisboa, mas podem estar no mundo inteiro, não é? E, portanto, a gestão desses dispositivos é importantíssima para a segurança da nossa informação. Desse modo, o Office 365 Empresas Premium fornece-nos uma ferramenta que é o Endpoint Manager, que tem várias funcionalidades, e eu vou aqui falar em algumas para percebermos de que modo é que a gestão dos dispositivos influencia, portanto, a segurança dos nossos documentos e da nossa informação.
Portanto, é uma plataforma simples, com um interface simples e claro, onde nós podemos gerir todos os dispositivos dos vários ecossistemas, como sendo, por exemplo, o iOS ou o Android ou o Windows, e podemos gerir nessa plataforma também dispositivos que são fornecidos pela entidade empregadora, ou então, como a Elsa focou muito bem, temos o fenómeno também do Bring Your Own Device, que está em crescimento, e, portanto, as pessoas utilizam os devices próprios para terem acesso a algumas informações da empresa. Então, nesse caso, o Endpoint Manager também permite interagir com esses dispositivos, protegendo unicamente as aplicações que acedem a informações da empresa. Okay? Em vez de gerirmos o dispositivo como um todo, podemos gerir só uma parte, visto que esses dispositivos não são da empresa. Para além disto, como é que nós, portanto, damos mais segurança à nossa informação da empresa, pensando na questão dos dispositivos? Nós podemos gerar políticas de compliance, onde podemos definir regras. Imaginemos uma regra simples: todos os dispositivos que não têm encriptação ativa, que pode ser uma regra implementada, não terão acesso à informação, ou terão um período de dias para resolver essa situação. Após esses dias será-lhe dado acesso à informação. Ou então poderemos ter situações muito mais comprometedoras, como, por exemplo, barrarmos o acesso a dispositivos que têm sistemas operativos customizados, como vulgarmente se chama no iOS o jailbreak, por exemplo, porque esses dispositivos são alterados, o sistema operativo desses dispositivos são alterados por terceiros, que nós nem sequer sabemos quem são, e no meio desse sistema operativo podemos ter um malware que pode ir desde as coisas mais simples, de simplesmente apagar a nossa informação ou encriptá-la, que se calhar seria o mal menor, porque teremos backups e outras formas de recuperar a informação, mas poderemos ter um malware que está constantemente, por exemplo, a enviar a nossa informação para um terceiro e que terá acesso a toda a nossa informação. Portanto, é importantíssimo estas políticas de compliance serem implementadas para restringirmos o acesso a dispositivos que podem ser problemáticos para a nossa informação. Temos outras funcionalidades também, como, por exemplo, poder apagar ou bloquear um dispositivo móvel que foi furtado ou que foi perdido. Podemos, por exemplo, nos dispositivos que falámos há pouco, nos Bring Your Own Devices, se o colaborador sair da empresa, podemos apagar a informação relativa à empresa do dispositivo dele e ele continuará com a sua informação. Temos também outros serviços ao nível do controle de updates ou de atualizações, dizendo em português, dos dispositivos, as quais as de segurança serão as mais importantes. E teremos outras funcionalidades também mais ao nível da gestão, que são muito importantes neste cenário de dispositivos em vários locais, como, por exemplo, fazer pacotes de instalação de aplicações. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, imaginemos que uma empresa vai implementar um ERP novo e precisa de ter em todos os dispositivos dos seus colaboradores a aplicação que permite o acesso a esse ERP instalado. Nós podemos criar um package dentro do Endpoint Manager e fazer a distribuição, e sem qualquer ação dos utilizadores podemos ter essa aplicação instalada e configurada. Portanto, estas são algumas das funcionalidades do Endpoint Manager que nos permitem assegurar que a nossa informação está em boas mãos, por assim dizer, e que não sofre ameaças a partir dos nossos dispositivos. Muito bem, obrigada, Nuno. Obrigado, Elsa. Eu aqui pegando um bocadinho naquilo que o Nuno estava a falar, e ainda na parte mais técnica, falar aqui um bocadinho, pedir aqui um comentário ao Boia na questão desta gestão dos níveis de acesso, ou seja, quão fácil é nós conseguirmos gerir o acesso de cada colaborador à sua informação, porque nós sabemos que existem os administradores do sistema que têm um acesso mais amplo, e depois chegamos se calhar até ao utilizador final que convém que tenha acesso se calhar àquilo com que trabalha e ao que é útil para si. E eu gostava aqui que comentasse um bocadinho, Boyan, como é que
quão fácil é fazer esta gestão dos níveis de acesso, digamos assim, dentro da plataforma? Muito obrigado, é uma ótima questão, Elsa. Acho que a maior parte das pessoas no webinar hoje concordariam que a gestão dos níveis de acesso e a gestão das entidades é um tema bastante importante. E, como já disse, efetivamente todo mundo tem havido a mudar nos últimos anos, e esta noção de passarmos de ambientes de IT, que está tudo dentro de uma certa empresa, para uma noção de IT onde podemos contratar vários serviços, não só da Microsoft, mas também das outras e outros fornecedores na cloud. Estamos a ver que a identidade rapidamente torna-se crítica, um workload crítico, e é necessária para termos uma base na segurança. E essa noção de gestão, como conceito de gestão de dispositivos, não só das entidades, para nós forma um conceito chamado Baseline Security. E o Baseline Security é um conceito extremamente importante porque é aquele que nos permite ter essa base ou estratégia da nossa segurança. Portanto, resumidamente, para responder à pergunta, é fácil para configurar, mas não só a parte da gestão das entidades e aos níveis do acesso, mas também a gestão dos dispositivos, como o Nuno já partilhou conosco, porque isso então faz parte mesmo da Microsoft 365 com empresas premium. Ok, muito obrigada, Bojan. Falámos aqui um bocadinho das partes mais técnicas e pronto, acho que se calhar até às vezes pode ser um bocadinho assustador ou intimidador para quem nos esteja a ouvir e não domine tanto estas áreas, mas agora gostava aqui de tocar num ponto que eu acho que também é sensível e que é importante, que é a questão do investimento, não é? Porque para avançar para uma solução deste tipo é preciso fazer um investimento e perceber também que o retorno desse investimento. E eu aqui tinha uma pergunta para o Rui, portanto é uma ferramenta em que a BSM Audit investiu, e eu gostava que comentasse um bocadinho se na vossa perspectiva quais são os principais benefícios deste investimento e se é um investimento que vocês consideram que é compensatório. Sim, no nosso caso eu diria que o processo foi até relativamente simples, com a conversa. O Paulo também já deu aqui um bocadinho o enquadramento das conversas que tivemos, mas na altura, quando nós tomamos a decisão, portanto, desta solução, nós tínhamos, obviamente, fizemos alguma pesquisa de mercado, até para percebermos algumas empresas concorrentes e escritórios com o mesmo negócio, digamos assim, qual era a prática que se utilizava e tudo mais. E percebemos que existiam também algumas outras soluções, lá está, a questão de comprar um servidor e fazer toda essa gestão através de servidor e por aí fora, mas aí começaram-nos a surgir outras questões, que é, bem, a BMS tem um escritório no Porto, tem um escritório em Lisboa, onde é que o servidor fica, mas será que as condições que o escritório tem permitem ter um servidor com segurança? O servidor à partida era só uma primeira fase, porque depois o servidor tinha que ser complementado com uma série de soluções, ou seja, camadas, digamos assim, para garantir segurança e por aí afora. E, portanto, aquilo que nós começamos a perceber era que todas essas soluções, digamos assim, não nos davam uma resposta tão agregadora e com tanta robustez, ou seja, para nós toda a questão de segurança, de integridade de dados e depois também ter umas soluções que nos permitam ter ferramentas que, passa a expressão, conversem umas com as outras, não é? Portanto, permitir vou-lhe chamar um bocadinho, este ecossistema que permite que nós todos tenhamos, que estejamos todos a olhar para o mesmo e toda a gente exista, e mesmo em termos de políticas e tudo mais, seja uma coisa clara e transparente para todos, na nossa organização isso era fundamental. A questão, as funcionalidades de utilizar, eu acho que hoje toda a gente tem, não sei se felizmente ou infelizmente, mas todos nós temos o computador, temos o telefone, temos uma série de devices que vamos utilizando, digamos assim, no nosso dia-a-dia. Tudo isso é importante para nós que, independentemente do local onde eu estou, do equipamento que eu estou a utilizar, portanto, independentemente de tudo isso,
eu tenho que estar a olhar para a mesma informação e que ela tem que estar atualizada. E, portanto, esta solução que acabamos por optar pelo Office 365 assegurava-nos tudo isso. E depois tem aqui outra coisa que eu acho que é fundamental. Houve aqui um segundo aspecto que para nós é fundamental, que é, hoje em dia, eu acho que, e todas estas questões de flutuações económicas e de pandemias ou tudo mais, nós hoje em dia temos que ter estruturas suficientemente flexíveis no sentido de conseguirmos dar resposta àquilo que são as exigências do mercado e, portanto, de termos soluções cuja sua estrutura de custo consiga acompanhar de alguma forma aquilo que é a nossa estrutura de proveitos, vamos dizer assim de uma forma muito sintética. E, portanto, esta solução permite-nos. Porquê? Porque, na prática, aquilo que nós estamos a assegurar é um nível de serviço em que se compra praticamente uma licença para um nível de utilização de X utilizadores. Ou seja, eu amanhã quero contratar mais pessoas, compro mais licenças. Amanhã, por algum motivo, eu tenho que fazer um pequeno downgrade na minha estrutura, faço facilmente, e, portanto, toda esta questão de investimento inicial, que não é necessário ser feito, que é uma grande vantagem, mas eu até diria que esta, se calhar, não é, pelo menos no nosso entender, não foi a maior, porque quando nós estamos com um negócio, obviamente todos nós estamos disponíveis a ter que investir e tornar uma estrutura, não é? Eu acho que todos os empreendedores, todos os empresários têm uma predisposição para fazer esse investimento, porque têm consciência que é fundamental para construir as bases. Mas esta capacidade de irmos adaptando o nível de serviço àquilo que são as exigências da nossa organização, para nós foi outro dos pontos fundamentais para nós poder, para a nossa opção ter recaído por todas essas questões. E obviamente, eu diria, e o Paulo depois pode confirmar, aquilo que nós tivemos uma ou duas reuniões, não foi muito mais do que isso, porque tornou-se de tal forma evidente as vantagens desta solução que rapidamente passamos à implementação. Foi um bocadinho isso que aconteceu. Muito obrigada, Rui, e vou passar precisamente para o Paulo, para lhe perguntar aqui, Paulo, se este sentimento que o Rui tem é, na vossa opinião, que implementam muitos sistemas deste tipo, o sentimento mais comum, ou se ainda há a sensação de que esta ferramenta pode ser demasiado cara para as empresas e como é que vocês contornam essa objeção por parte do cliente? Bom, Elsa, isso não há dúvidas nenhumas. O produto definitivamente é um produto que não é caro para tudo que o produto oferece. Oferece uma aplicação de e-mail profissional, oferece ferramentas de colaboração, as aplicações todas para toda uma organização trabalhar, Word, Excel, PowerPoint, os Outlooks. Vêm as componentes também de juntar à colaboração, que é o Teams, o OneDrive, o SharePoint, e depois uma camada on top com toda a segurança para proteger todo o ecossistema. Ou seja, os clientes vão ter toda a proteção, toda a empresa num único espaço, que é protegido por um teto de segurança, que é facilmente consegue-se diminuir e aumentar, como o Rui disse. A entrada de pessoas reduz o número de licenças, a subida de pessoas aumenta-se o número de licenças, é relativamente simples. Este modelo de passagem de CAPEX para OPEX veio simplificar, porque se o Rui tivesse que montar estas soluções dentro do escritório, se fosse em modelo de adquirir tudo, o servidor, a firewall, os acessos, as soluções de e-mail, as soluções de segurança, ele se calhar tinha uma pequena despesa de alguns milhares de euros que se calhar só ia rentabilizar ao final de 5 ou 6 ou 8 anos, quando ela já estava obsoleta e depois teria que adquirir outra. Ele agora não tem que se preocupar com nada, não teve investimento inicial, são 16,90€ por utilizador, é relativamente simples. Se entrarem mais é só juntar, se sair é só reduzir mensalmente, é muito simples e eu acho que 16,90€ não é nada para aquilo que nós estamos aqui a falar. Isto estamos a falar de uma solução de topo, ou seja, não estamos a falar de uma solução que seja coxa, que só tenha olha, só faz isto, mas eu vou fazer aquilo, preciso comprar mais outro software, preciso adaptar mais aquilo. Não, tem aquilo, tem tudo para crescer, tem tudo para produzir, tem tudo para ser eficaz e de forma segura.
Muito bem, obrigada. Só ouvir aqui mais uma vez o Nuno, não sei se quer complementar de alguma forma, mais na sua perspectiva mais técnica também, este comentário que o Paulo fez. Micro. Não estamos a ouvir, Nuno. Assim, pronto, aquilo que o Paulo disse tem toda a razão de ser, e eu acho que em termos técnicos o que nos temos que focar aqui, e que o Paulo também até certo ponto também focou, tem a ver com o nível de segurança que esta solução dá aos clientes, não é? Porque ter uma solução, como o Paulo disse, que só pensasse, por exemplo, em partilha de ficheiros ou em colaboração, ou tudo aquilo que o Office 365 também dá, mas que não providenciasse estes layers todos que estão interligados entre eles de segurança, não faria sentido hoje em dia, porque, como nós sabemos, todos os dias existem pedidos de resgate de ficheiros e informação portanto, roubada, e esses números estão a subir todos os dias. Portanto, eu acho que o que nós nos temos que focar aqui, e o valor da solução, para mim, para além dos outros serviços, o essencial é a segurança que está incluída já neste plano. Ok, muito obrigada. Nós estamos aqui a chegar ao limite do nosso tempo, mas eu acho que ainda conseguimos fazer aqui uma última ronda para comentários finais. Eu se calhar começava pelo Boyan, porque também começámos consigo no início. Boyan, assim um comentário final sobre estes assuntos que estivemos aqui a debater. Antes de mais, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de participar neste fórum e nesta sessão. E se calhar uns comentários do meu lado, acho que a maior já foi dito, mas mais uma vez queria destacar de 4 vertentes sobre a qual falamos. É impressionante que é oferecer essa solução para o montante que o Paulo estava a partilhar com todos nós. É impressionante ter uma solução tão madura, para não usar mesmo e repetir as palavras do Paulo, uma solução top, vou dizer uma solução madura com esse tipo de segurança para as empresas. E é algo que eu também queria então deixarmos com. Obrigada, Boyan. Rui, um último comentário? Não, eu aqui o que posso aqui fazer é um bocadinho, lá está, eu vou fugir, sempre fugi e vou continuar a fugir das questões técnicas, porque estão aqui pessoas muito mais dotadas para falar sobre isso. Não, eu acho que do ponto de vista da nossa utilização, de facto é uma solução muito robusta, e que, tendo em conta toda esta questão de que já falamos de custo-benefício, ok? Eu posso dizer que o orçamento que nós tínhamos para fazer um outro tipo de solução, com base em servidores e tudo mais, era incomparavelmente mais caro, ok? Portanto, não é que nem se compara, ou seja, quando nós falamos em números foi, ok, tudo bem, até logo, não vale a pena falarmos sobre isso. Portanto, toda esta questão, e se depois lá está, pusermos em cima da equação que temos esta facilidade, eu preciso de mais, compro mais, eu não preciso de tanto, tiro. Isso para nós, acho que para qualquer empresário, uma situação destas de não estar a comprometer a sua estrutura de custos a médio e longo prazo, porque isto não é nenhum contrato para o resto da vida, ou seja, nós conseguimos ir ajustando em função daquilo que é, e todos nós sabemos que as empresas têm várias fases, não é? Vários ciclos. Todo este enquadramento, lá está, com os layers que já se falou em termos de segurança, de privacidade de dados, de nós conseguirmos internamente ter a mesma informação até para a gestão de expectativas das equipas, ou seja, as pessoas sabem que se querem ter acesso à última política da empresa e tudo mais, que ele está naquele sítio e está disponível para todos, e portanto toda esta questão de transparência e de facilidade de acesso é de facto no nosso negócio, e eu acredito que de uma forma transversal em muitos outros, seja essencial, e portanto é uma solução que nós estamos obviamente satisfeitos e recomendamos para todos os efeitos. Muito obrigada, Rui. É muito bom ouvir também o lado do cliente, não é? O lado de quem está a utilizar a ferramenta e está satisfeito com ela. Passava agora ao Paulo, não sei se quer também fazer aqui algum comentário final.
Basicamente, em termos de resumo, só para complementar aqui as palavras do Rui, é a vantagem de usar e pagar. Ou seja, não é fazer um investimento e ficar à espera 5 anos para ir rentabilizando. Ele usa, paga, consoante as necessidades. E isso é com todas as questões que falámos aqui, as aplicações, a colaboração, a segurança, e tem tudo para evoluir. Porquê? Porque a Microsoft também está sempre a trabalhar, sempre a atualizar, não é uma solução que se investe, passado 5 anos tem que se mudar outra vez, porque já está descontinuado com os novos dispositivos, vai estar permanentemente a atualizar, e eles estão a trabalhar internamente para nos proteger a solução. E depois também do ponto de vista de IT, é fácil a gestão. Gastamos muito menos horas, conseguimos garantir que as coisas funcionem, conseguimos garantir. Então está tudo atualizado, está tudo seguro, está tudo protegido, com dashboards, com informação de como é que as coisas estão a correr, com um score de índice de segurança, porque nem todas as empresas precisam ter as funcionalidades que já falámos aqui, mas a maioria delas, a nível de segurança, é extremamente importante. Ok, muito obrigada, Paulo, também. E terminávamos com o Nuno um último comentário, Nuno. É assim, o Paulo roubou-me aí um bocadinho a minha deixa, mas eu vou continuar com a ideia que tinha aqui. A minha ideia é que aqui no Office 365, a grande vantagem, eu tenho focado aqui muito e falado muito sobre segurança, pronto, e hoje em dia realmente é o mais importante, às vezes mais que funcionar a solução a outros níveis, a segurança vem sempre em primeiro. Mas a outra grande vantagem do Office 365 é o contínuo progresso e adaptação a novas tecnologias, que faz com que, como o Paulo disse, a solução nunca esteja ultrapassada e os clientes tenham sempre acesso à última tecnologia. E isso é que eu acho que é realmente muito importante. E agora foi o Nuno que me roubou a minha deixa aqui para fazer um resumo final. Estamos mesmo a chegar ao limite do nosso tempo. Eu ia aqui, vou pegar nas palavras do Boyan, que a dada altura disse que o Microsoft 365 é uma plataforma, até vou ler, é uma plataforma inteligente que permite às empresas adaptarem-se a estes novos modelos de trabalho, a esta nova realidade que estamos a viver, com segurança e com qualidade. Eu acho que estas duas palavras são importantes, a questão da segurança e a questão da qualidade de trabalho. E depois pegar aqui também nas vossas palavras e replicar um bocadinho aquilo que vocês disseram, ou seja, é uma solução que cresce, não é estática, está sempre a crescer, está sempre a melhorar e a desenvolver-se, mas por outro lado é também uma solução que cresce com as empresas, ou seja, não só a solução está em permanente crescimento, como também consegue acompanhar o crescimento das empresas e dando-lhe sempre esse suporte. Eu diria que aqui, fugindo se calhar um bocadinho da linguagem mais técnica, de que o Rui também tentou fugir, e pegando aqui nos highlights principais, nos pontos principais, eu acho que as duas mensagens que conseguimos tirar daqui são estas. Trabalhar com qualidade, trabalhar com segurança, trabalhar de uma maneira que é fácil e sabendo que tudo está assegurado no back-office, digamos assim, e depois saber que é uma solução que está sempre a crescer e a desenvolver-se e que cresce também com as empresas. Eu ia só agora passar para o Paulo antes de fecharmos, porque sei que a CompuWorks tem uma pequena oferta para quem para quem nos acompanhou até agora e esteve aqui a acompanhar esta conversa, e eu passava para si, Paulo. Pois, Elsa, nós temos aqui uma oferta para quem estiver interessado e quem quiser saber como é que pode dar o salto para ter acesso a esta tecnologia, a este conjunto de soluções que falámos aqui. Estamos dispostos a ajudar, desafiem-nos, liguem-nos, peçam-nos ajuda. O salto não é assim tão difícil, bem planeado, consegue-se fazer com sucesso. Os clientes que ainda não têm Office 365, o primeiro passo é passar para ter Office 365 e depois dar o salto para o M365 Business Premium, que traz estas funcionalidades todas. Os que já têm Office 365 já em funcionamento, é extremamente simples. É só fazer um planeamento, vamos apostar na segurança da colaboração, vamos apostar nas identidades, quem é que pode aceder ao quê? Podemos utilizar as ferramentas de DLP, que garante quem é que pode aceder
à informação, se a informação confidencial pode sair ou não pode sair da organização. Podemos ajustar isso nesse pequeno diagnóstico. É um pequeno caminho, é extremamente simples. Desafiem-nos, entrem em contato connosco, estamos aqui disponíveis para ajudar. Ok, perfeito, Paulo. Portanto, estão os contactos da CompuWorks disponíveis. Sei que também vai seguir depois um e-mail para todos os inscritos para relembrar esta possibilidade, não é, de poderem pedir um diagnóstico gratuito e tentarem perceber como é que a ferramenta e a solução vos pode ajudar. E, portanto, resta-me apenas agradecer a vossa presença, os vossos inputs. Acho que foi uma boa conversa, acho que ajudou quem está do outro lado aqui a equacionar que ferramenta escolher e que caminho seguir. E, portanto, resta-me agradecer a todos. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Oi. Obrigado. Entretanto, o Rui já saiu, mas já tirámos do ar e, portanto, já não Já podemos falar, Ricardo. Ia também agradecer ao Rui, mas o Rui, olha, acabou por sair. Paulo, passas-me para a anfitrião, não te esqueças. Espera aí. Bojan, muito obrigado. Foi excelente a tua participação. E obrigado eu pelo convite. Ajuda. O Nuno foi bestial. Tive aqui um comentário dizer, o Nuno está muito bom. Até assim uma pessoa mais calada e tudo, mas esteve ali muito bem. Elsa, também extraordinária como sempre. Deu aqui um ar muito simpático e muito doce. Eu não sei Catarina Portado, não é? Totalmente da IT. Nosso canal. Exatamente, e o Paulo também, como sempre. Acho que foi tudo ótimo e, portanto, o Rui deu também um testemunho muito valioso. É pena o Rui não estar aqui, porque eu queria dar-lhe os parabéns, foi ótimo. Paulo, consegues só mandar uma mensagem ao Rui? Já lhe mandei. Já lhe mandei para ver se ele entrava. Não sei se ele estava com pressa. E o Bojan inveja muitos portugueses a falar, porque... muito obrigado por isso, Elsa. Mas muito bem. Foi muito bom e, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Teve também uma boa audiência e agora, pronto, nós vamos agora fazer o trabalho de publicar e que, obviamente, para além das sempre 30 e tal pessoas que nós tínhamos constantes, vamos ter agora depois também canalizar isto para todos os meios. O Rui se calhar vai entrar ainda. É? Ok. Para já agradecermos. É isso. Eu vou ter uma outra reunião, portanto agradeço e então até breve.